Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda e este é o canal Ajuízo Econômico. No vídeo de hoje, pessoal, quero trazer para vocês algumas notícias recentes, algumas coisas bem importantes aí relacionadas à economia, finanças. Para você que não conhece, aqui no canal a gente fala um pouquinho sobre esse tema de economia, finanças. Também a gente fala sobre viagens, sobre cartões de crédito, milhas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já coloque aí a notificação para você receber vídeo novo, se inscreva aqui no canal e também curta e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda bastante aqui no engajamento do canal. Notícia de hoje, pessoal, quero compartilhar com vocês, são relacionadas à taxa de juros, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Hoje a gente teve a famosa super quarta, que é quando a gente tem muitas informações aí do mercado financeiro, a gente tem a revisão da taxa de juros no Brasil e também a revisão americana, e a gente teve outros agravantes aí durante o dia de hoje que eu quero colocar para vocês e também colocar o que eu vou fazer com as minhas ações, com os meus investimentos. Eu acho que é bem importante essa troca de ideia, porque às vezes você pode também ter algo a compartilhar, algo a aprender, e aí a gente pode interagir aqui através dos próprios comentários. Então não se esqueça de deixar um comentário também. Vamos lá, então hoje o que aconteceu, pessoal? Hoje a gente tinha algumas reuniões planejadas, justamente falando aqui de Brasil, nós tínhamos a reunião do Copom, que faz aí a avaliação sobre a taxa de juros no Brasil, e ficou definido que a taxa de juros do Brasil está mantida. 15% é a taxa de juros, é a taxa Selic, e então mantém-se desde a última reunião, que deixa aí o Brasil, de certa forma, bem atrativo, falando de investimentos, Então você fazer uma aplicação aí e ter um rendimento de 15% é algo bem relevante, bem interessante. Da mesma maneira, lá nos Estados Unidos, nós também tivemos o Fed fazendo essa decisão, e aí a gente teve também a manutenção, a mesma taxa de juros mantida para os Estados Unidos, entre 4,25 e 4,50, o que também é uma taxa elevada para os Estados Unidos, mas ainda não houveram sinais, segundo o pessoal do Fed, para justificar aí uma revisão, uma baixa. Mesmo assim, dentro do comitê ainda teve ali duas pessoas que já queriam uma redução da taxa, mas o montante, a maioria, optou por manter e assim foi mantido. Então teve essa indecisão ali dessas duas pessoas que tiveram uma opinião divergente, e isso, de certa forma, o mercado entende que tem duas pessoas que estão querendo buscar aí essa melhora na taxa de juros, essa diminuição, que vai, de certa forma, favorecer a economia. Uma vez que a gente diminui a taxa de juros, a gente faz com que os empresários, as empresas, consigam um crédito mais barato e, consequentemente, consiga aí circular mais mercadoria. O contraponto disso é a inflação. Então, eu diminuo a taxa de juros e a inflação acaba subindo um pouco, justamente por conta desse volume, desse crédito mais fácil, Por enquanto, Brasil e Estados Unidos manteram essas taxas, então vale ainda a reflexão para você que tem aplicações aí na renda fixa, ainda está mantida essa taxa, então você pode aí ter bons rendimentos na taxa fixa, na renda fixa, investindo aí no Tesouro, CDBs aí, que pagam aí 100, 110, 120% do CDI, o que é bem interessante, Uma outra situação que teve aí durante o dia foi a sanção, Então tivemos aí uma ascensão, contra o Moraes, colocando ali alguns bloqueios, algumas questões nele, segundo, tem uma lei específica lá que os Estados Unidos colocou, que ele teria infringido essas leis relacionadas aí principalmente a bloqueio de contas digitais, de mídias digitais e algum outro ruído aí que possa estar tendo. Então teve essa notícia, o mercado ficou meio assim, mas não deu muita bola. O impacto mesmo veio à tarde, quando a gente teve ali a confirmação das tarifas, tivemos as confirmações das tarifas pela manhã, e à tarde ali a gente teve um adendo aí sobre essas tarifas, que foram a isenção de alguns segmentos ali que teriam isenção dessa tarifa, o que fez o mercado aí dar uma chacoalhada. Eu estava acompanhando ali, vi que ficou bastante volátil aí nesse momento, mas basicamente a gente fala que alguns segmentos aí eles vão ter uma isenção. Então, eu vi lá, pelo que eu lembro, acho que era laranja, tem a parte de motores ali, alguns
alguns produtos ali que são usados para montagem de aviões, então o que beneficiou principalmente a Embraer, que subiu mais de 10% hoje, justamente por conta disso. E aí a gente tem outros produtos que ainda não foram colocados ali, que a princípio terão essa tarifa, que são, de certa forma, bem relevantes, né? Tem café, tem o açúcar, tem alguns outros produtos ali, a parte de mineração, minério de ferro e outras coisas, não foram colocados lá, então gera essa dúvida que possivelmente eles terão essa taxa mais elevada. De qualquer maneira, o mercado em si, de maneira geral, pelo que eu vi, graficamente, entendeu como uma notícia boa, né, e fez com que as ações ali revertessem durante o dia, estava em queda, depois subiu devido a essa notícia. Então, no final do dia, teve uma reunião extraordinária, então o presidente Lula chamou ali os ministros, pelo que entendi, para fazer uma conversa. Não vi notícia ainda do que saiu, mas fato é que está tendo bastante movimentação aí por conta dessas tarifas. Então, a ideia é no dia 1º, então hoje é dia 30, eu vou tentar postar esse vídeo dia 31, no dia 1º deve entrar essa tarifa, se nada mudar, né, pode ser que mude, a gente sabe como é o Trump, né, daqui a pouco coloca aí um outro acordo ou posterga, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer direito, mas é importante para a gente ter esse panorama geral aí do mercado. E aí, pessoal, o que eu quero comentar aqui com vocês, né, então a gente fez esse panorama geral para falar o que a gente precisa fazer, né, você que está começando a investir, você que já investe, o que você vai fazer com o seu dinheiro. Se você já tem uma ideia, coloca aqui nos comentários, né? Fala se você vai manter ali na renda fixa, se você ainda tem ali um apetite por risco, acha que as ações elas podem se valorizar, tem outros segmentos que você gosta, lá fora, né? A gente está com o S&P, que é o índice americano lá de ações nas máximas históricas, você acha que ele vai se manter ainda lá em cima? Vai ter ações, será que vão se destacar? Semanas aí de resultados muito positivo, né? Principalmente para as empresas dos Estados Unidos. Eu estava acompanhando um pouco mais de perto, eu vi resultados bem bons, então imaginei que já estava esticado o S&P, mas ainda talvez tenha fôlego aí para caminhar um pouquinho mais. Então vale ficar atento, né, com relação a isso. Também estamos tendo semana de resultados aqui no Brasil, algumas empresas já divulgaram, outras empresas ainda estão divulgando, então é bem importante você que gosta de ações, que gosta de empresa, acompanhar esses resultados, porque muitas vezes esses resultados vão nortear ali o que a companhia está passando, o que está vivendo. E aí você vai fazer a tua reavaliação, vai ver se é hora de aumentar a sua posição, de diminuir, de manter, né? Enfim, se você trabalha, né, com investimentos nessa área, vale a pena você ficar atento. Se você é mais conservador, tem títulos aí de renda fixa ou alguma outra questão que envolva taxa Selic, algum lastro aí relacionado à taxa Selic ou ao CDI, vale a pena você acompanhar, porque ela foi mantida essa taxa e aí você tem boas oportunidades na renda fixa. Você também que é conservador, que está começando a investir, ainda é uma boa opção. Então a gente tem essas taxas elevadas que favorecem a renda fixa. Então, eventualmente, você pode buscar aí uma aplicação de 6 meses, de 3 meses, de curto prazo mesmo, que te pague aí mais de 100% do CDI. Né? Você tem opções também do Tesouro, você tem também títulos relacionados à inflação. Então a gente está com a inflação alta no Brasil, ainda existe ali um alfa que pode ser alcançado, né? A gente trabalha um pouco com marcação a mercado, então com inflação acima de 7, aí eu acho que tem um bom caminho para talvez ter algum ganho com marcação a mercado. Você também pode buscar estratégias aí de longo prazo, né, de aposentadoria, alocar o teu recurso aí em títulos relacionados ao IPCA, porque também, né, tá alta essa taxa de juros e teoricamente você pode ter um bom retorno aí. Então, de maneira geral, pessoal, era isso que eu queria compartilhar. Se esse conteúdo te agregou de alguma forma, né? Se você já sabia dessas notícias, se você não sabia, coloque aqui nos comentários. Também curta, compartilhe esse vídeo. Quero começar a trazer aí mais esse tipo de conteúdo, de forma para dialogar com vocês, trazendo experiências do dia a dia, trazendo notícias também, e a forma que eu vejo o mercado e tomo minhas decisões, talvez possa te ajudar aí nas tuas decisões também. Estive ausente aí algumas semanas, a gente estava trabalhando num workshop finanças, foi bem positivo, coloquei algumas imagens, alguns vídeos lá no Instagram, então também não esqueça de passar lá, né, @juizoeconômico, dá uma olhadinha, foi um evento bem bacana onde a gente compartilhou experiências, falamos um pouquinho sobre o panorama geral do Brasil, talvez eu faça uma série aqui no canal falando de cada um daqueles pontos que foram abordados, porque
Foi um material bem interessante que a gente produziu, falando aí sobre dívidas, sobre alocação de recursos para curto prazo, para a previdência privada, para o futuro, bem interessante mesmo. Então não se esqueça, já se inscreva aí no canal para você não perder nada e ficar ligado nesse conteúdo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.